Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Esta é a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 5. Fizemos toda a leitura desse capítulo, irmãos. Gostaria de pensar hoje com os irmãos acerca do seguinte tema: a dignidade de Cristo. Poderia ser a dignidade do Cordeiro, mas aqui eu já identifiquei quem é esse Cordeiro. Existe uma lição principal que nós podemos tirar desse texto, que é: o Cristo coroado nos céus tem o rumo da história em suas mãos. O Cristo coroado nos céus tem o rumo da história em suas mãos. Quando a pessoa não tem compreensão dessa verdade, desse princípio universal, atemporal, quando alguém não entende que existe alguém no controle da história, acaba tendo uma compreensão completamente equivocada e errada a respeito do que é história. Napoleão Bonaparte disse que a história é o conjunto de mentiras sobre as quais se chegou a um acordo. William Shakespeare, ele disse: a vida é uma história contada por um idiota, cheia de som e de fúria, sem sentido algum. Eduardo Galeano falou o seguinte: a história
é um profeta com o olhar voltado para trás, pelo que foi, e contra o que foi, anuncia o que será. Você entendeu o que ele falou? A história é um profeta com o olhar voltado para trás, pelo que foi, e contra o que foi, anuncia o que será. Sabe o que ele disse? Nada com coisa nenhuma. Um monte de palavra aqui que não tem sentido algum. Sabe por quê, irmãos? Para essas pessoas e tantas outras, a história não significa nada. A história está sem rumo. A história está sem sentido. Mas o texto que nós lemos agora nos apresenta Jesus como responsável pelo desenrolar da história. Desde a sua primeira vinda, Jesus é o responsável pelo desenrolar da história, desde a sua primeira vinda até a sua segunda vinda. Cristo é o responsável. Cristo tem a história nas mãos. Ele é digno de desvendar e executar o plano de Deus para a história da humanidade. O capítulo 5, então, é um retrato. Eu, lendo esse texto, eu entendi que o capítulo 5 pode ser, ou pode nos mostrar, ou pode representar um retrato de um culto, dividido em 3 partes. Podemos pensar nesse capítulo 3, eu estou propondo aos irmãos que nós analisemos esse capítulo 5 como um culto dividido em 3 partes. Na primeira parte, o reconhecimento de que somente Jesus é digno de louvor. Irmãos, no domingo passado nós vimos no capítulo 4 que Deus está sentado no trono. Ele é representado por uma pedra de jaspe, como se fosse um diamante, simbolizando a pureza de Deus. Também representado por uma pedra de sardônia, uma pedra vermelha como um rubi vermelho, simbolizando a misericórdia de Deus, o sacrifício de Cristo na cruz. Ele é representado como um grande arco-íris, cor de esmeralda, lembrando a fidelidade do Senhor. Porque o que nós vemos de Deus são as suas virtudes. Ao redor do trono tinha 4 seres viventes. E depois, num outro círculo, temos 24 anciãos, representando a igreja do passado e a igreja do presente e a igreja do futuro. Toda a igreja de Cristo representada ali. Mas nos cantos que nós entoamos aqui durante o sermão, ficou claro que uma obra de Deus estava sendo dignificada ali, exaltada, a sua criação. Pois tu criaste todas as coisas foram criadas por ti. É isso que nós cantamos. Agora no capítulo 5, no capítulo 4, a grande obra da criação feita por Deus, executada por Deus, foi exaltada. Agora no capítulo 5, o que vai ser exaltado é a outra grande obra de Deus, que é a sua redenção. Várias vezes nesse capítulo nós lemos que Cristo é o Cordeiro de Deus, que foi morto. Cristo é o Cordeiro de Deus. Então, nessa primeira parte desse culto que está acontecendo ali, nós encontramos o reconhecimento de que somente Jesus é digno de louvor. O Cristo vitorioso conquistou o direito e a autoridade de dirigir a história e revelar para a sua igreja o que virá no futuro. O versículo 1, lembrando, vai dizer assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Em primeiro lugar, João está dizendo no versículo 1 que ele viu. É uma visão. E nós aprendemos que desde o capítulo 4, versículo 1,
até o capítulo 8, versículo 1, é uma visão. É a segunda visão que a gente encontra no livro de Apocalipse, dentro daquelas 7 visões. E nós estamos estudando o livro de acordo com, conforme essas visões, elas vão surgindo. E ele viu que na mão direita de Deus, aquele que está sentado no trono, em Ezequiel capítulo 2, versículos 9 e 10, nós já encontramos essa figura. E é importante que você tenha em mente que João não está usando uma linguagem nova. Ele está usando ideias do Antigo Testamento. Aí, meu querido, se você quer entender o Apocalipse, leia o Antigo Testamento com cuidado, com atenção. Você vai ver que muito daquilo que está sendo apresentado no Apocalipse já foi apresentado anteriormente lá no Antigo Testamento. E aquele que está sentado no trono, isso é uma forma respeitosa de se referir a Deus, porque João não se sentia digno de falar o nome de Deus. Aliás, nenhum judeu fala de fato o nome de Deus. E na mão executora de Deus, que é a mão direita, simbolizando que o livro estando na mão direita, que Deus executa as coisas, ou executará as coisas que estão nesse livro, porque o livro está na mão direita. Um livro em forma de rolo, lembra do pergaminho ou do papiro, enrolava dos dois lados? É esse livro. Ele estava escrito por dentro e por fora. Eu sei que era comum naquela época, era um produto muito caro, você escrever em papiro ou em pergaminho. Eles realmente escreviam por dentro e por fora. Mas aqui, as características do texto nos levam a entender que era um documento. Então, era comum naquela época, era comum no Império Romano, que as pessoas fizessem contratos ou documentos importantes, um testamento, por exemplo, escrevessem por dentro todo o texto do testamento e por fora colocavam tópicos do que tinha lá dentro daquele rolo. Estão entendendo, irmãos? Então, quem olhasse por fora, lendo, ia saber o que tinha lá dentro do documento. Por fora, tinha os tópicos. Por dentro tinha o conteúdo do que estava sendo registrado ali. Também era comum, dependendo do documento e da importância do documento, que várias testemunhas estivessem presentes. O judeu normalmente utiliza 3 testemunhas, mas o romano, e me parece aqui que João está usando essa ideia, usava 6 testemunhas. 6 testemunhas. Cada testemunha, então, colocava um selo, um lacre, botava lá, fixava lá, era um produto colocado, às vezes era um anel ou um símbolozinho no objeto, ele colocava lá, secava, está lacrado, ninguém podia abrir. Então, aquele que escreveu selava, mais 6 testemunhas selavam. Aí nós temos 7 selos. Perfeito. Lógico que a gente sabe que o número 7 na Bíblia, em Apocalipse, significa perfeição ou completude. Isso quer dizer que aquele livro estava perfeitamente selado, completamente selado. O versículo 2 vai dizer assim: vi também um anjo forte. Que anjo é esse? Não se sabe. Alguns vão dizer que é Gabriel, que significa a força de Deus, mas não pode se afirmar nada nesse sentido. Com voz forte. Sabe aqueles arautos que saíam pelo meio da rua nas cidades, falando, proclamando, anunciando, conclamando o povo para alguma coisa? É como se fosse um arauto desse, com voz forte. E a pergunta é: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro?
Todos estavam ouvindo. Quem é digno de quebrar o selo e abrir o livro? Irmãos, quebrar o selo e abrir o livro ali não significa somente o ato de ler o que está escrito, mas também o ato de levar a cabo aquilo que está escrito, executar aquilo que está escrito, tomar sobre si a responsabilidade, o direito e a autoridade para fazer aquilo que estava escrito. Essa pessoa precisava ser digna. Esse documento, ele só podia ser aberto para uma única pessoa a quem ele estava sendo destinado. Essa pessoa precisava ser digna, precisava ser uma pessoa honrada e grandiosa, tal qual aquele que remeteu, o emissário do documento, aquele que produziu o documento. Precisava ser uma pessoa com o mesmo nível de dignidade e de honra. No versículo 3, nós encontramos a seguinte afirmação: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Olhar no sentido de ler o que estava escrito. Há uma impossibilidade enorme para o homem de ser o senhor da sua própria história. É impossível para a humanidade conduzir o seu próprio destino, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Uma expressão que significa o seguinte: em nenhum lugar do universo havia alguém digno. Lá no céu se encontrava Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Jó, Pedro, Paulo, um personagem que eu acho impressionante, Estevão. No céu estavam homens de Deus do passado, homens de Deus que já morreram recentemente, mas ninguém era considerado suficientemente digno para abrir aquele livro. Qual foi a reação de João no versículo 4? João diz: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Irmãos, por que João chorou? Por que João está chorando agora? Em primeiro lugar, porque isso parecia encerrar qualquer tipo de esperança. Se ninguém abrisse aquele livro, preste atenção, meu irmão, não dorme agora não, pelo amor de Deus. Não é hora de dormir. Se ninguém abrisse aquele livro, não haveria mais esperança. Se não houvesse uma pessoa digna para abrir aquele livro, você estaria perdido, a humanidade estaria perdida, não haveria mais solução, não haveria mais saída, não haveria mais salvação. Por isso que João chora. A segunda razão por que João chora, porque a história estaria à deriva como um barco sem leme. A história não teria um regente, a história não teria um condutor, a história estaria sem direção. Mas alguém trouxe esperança. Olha o versículo 5 comigo. Então, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Coloque em pé, por favor.
Vamos ler juntos esse versículo? Eu vou ler a primeira linha e depois leremos juntos o seguinte. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Podem estar assentados. Irmãos, eu não encontrei nenhuma explicação ou nenhuma compreensão que reforçasse aquilo que eu estou entendendo a respeito desse texto, desse versículo. E eu acredito que a compreensão desse versículo está no capítulo 4. Quem são aqueles anciãos? São meros líderes? São somente pessoas maduras? Ou, conforme eu já disse hoje, aqueles anciãos representam as 12 tribos de Judá, os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. Ou seja, a igreja do passado e do presente. O que eu estou entendendo aqui, irmãos, nesse texto, é que a igreja tem essa resposta. Quem é digno? Deus revelou para a igreja essa resposta. O leão da tribo de Judá. Nós vimos em Gênesis capítulo 49, quando Jacó abençoou os seus filhos, lá no versículos 9 e 10, que Jacó, falando de Judá, disse: Judá é um leãozinho, que o cetro não se afastaria de Judá. Ali havia uma promessa do rei, havia uma promessa do Messias. Então esse texto está remetendo lá para Gênesis, o leão da tribo de Judá. A resposta está na igreja. Mas também a raiz de Davi, ou o descendente de Davi, conforme nós encontramos em Isaías, esse é digno, porque ele morreu, porque ele ressuscitou, ele é digno, porque ele venceu a morte, ele venceu os poderes satânicos. Por causa disso, ele é digno de fazer com que todo homem conheça toda a vontade de Deus para a história. E ele é digno de fazer com que a história aconteça. Irmão, Jesus tem todo o poder e autoridade. Você está lembrado de Mateus capítulo 28? Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E agora então Jesus governa. Deus governa o universo por meio do Cordeiro. Mas nós também temos uma segunda parte desse culto. Lembre-se que nós estamos dividindo esse capítulo em partes de um culto. Na primeira parte, o reconhecimento que somente Jesus é digno de louvor. Na segunda parte, a igreja adora o Cordeiro que derramou o seu sangue e se tornou digno. O Cordeiro vitorioso, honrado e reconhecido por Deus, é adorado pela sua igreja, anjos e todas as criaturas. Olha comigo os versículos 6 e 7. O texto fala assim: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Uma pergunta está no ar: quem é digno? A resposta foi da igreja: não, calma, João, não precisa chorar. O ancião está dizendo: olha, aquele que venceu, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele é digno de pegar esse livro e abrir os 7 selos. Aí de repente Jesus se coloca no meio do trono, em pé.
um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele está ali em pé, mas ele ainda traz as marcas de alguém que sofreu por nós, se sacrificou por nós, e ali ele está representando também o seu sacrifício na cruz. O cordeiro está em pé como se tivesse sido morto. O seu corpo significa um corpo que foi feito em pedaços, mas que agora está restaurado. Ele tinha então 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda parte. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Que características nós temos a respeito de Jesus nesse texto? Em primeiro lugar, 7 chifres. Chifre, na Bíblia, em hebraico, é a mesma palavra para força. Era símbolo para os hebreus de força, coragem e poder. 7 chifres, plena força, toda força, onipotência, todo poderoso. 7 olhos. Olhos significa conhecimento de Deus, sabedoria, conhecimento de Deus, todas as coisas. Jesus tem o conhecimento de todas as coisas, toda a sabedoria, porque Ele é onisciente. E o texto vai dizer também que Jesus tinha 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a parte. Irmãos, esses 7 Espíritos de Deus é a presença de Deus em todo lugar, em todo canto, enviado em toda parte, onipresença. Então o texto está dizendo que Jesus é onipotente, Ele é onisciente e Ele é onipresente. O que o autor está nos informando? Que Jesus é Deus. João 10:30, eu e o Pai somos um. Jesus é Deus. Isso está sendo informado. Agora preste atenção, Jesus está em pé. Várias vezes registra Jesus sentado à direita de Deus. Ele está em pé. Aqui, muitos comentaristas entendem que essa é como se fosse uma cerimônia de coroação. Jesus então está recebendo do Pai todo o poder nos céus e na terra. E Ele vai receber esse poder até que todos os inimigos estejam subjugados, estejam sob os cabelos dos seus pés, estejam debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser vencido é a morte. Quando todos os crentes em Cristo ressuscitarem, aí a morte estará vencida. Então Jesus vai pegar todo esse poder e vai devolvê-lo ao Pai, para que Deus seja tudo em todos por toda a eternidade. Amém? Versículo 8 vai nos ensinar o seguinte: quando ele pegou o livro, Jesus pega o livro. Algumas expressões dizem, Jesus tomou o livro. Algumas versões, a ideia de conquistar o direito de pegar aquele livro. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Os 24 anciãos, lembram-se, simbolizando a igreja. Quando Jesus pega esse livro, eles se prostram em sinal de adoração. E o que eles têm, irmãos, nas mãos? Harpa, louvor, e taças de ouro, que são orações, louvor
e oração não são componentes fundamentais do culto? Louvor e oração? Eles então se prostram diante do Senhor quando Jesus toma esse rolo. E esses anciãos, como representantes do mundo, os 4 seres viventes, representantes do mundo angelical, e os 24 anciãos representando a humanidade redimida, a igreja do Senhor Jesus, caem em adoração diante do Cordeiro. Eles se alegram na concretização do plano e do propósito de Deus. E aqui os anciãos estão levando as orações como sacerdotes. Lembre-se que em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, nós já vimos que Deus nos faria reis e sacerdotes. Ou numa versão que eu gosto muito, reino de sacerdotes. Os santos sob o altar estão clamando. E nós vamos ver nas 7 taças da ira de Deus, que é o desenrolar da história da humanidade, desde a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. O que esses santos estão clamando? Eles estão dizendo: até quando, Senhor? Até quando tu não exercerás juízo sobre aqueles que têm martirizado o seu povo? Nos versículos 9 e 10, então, e os 4 seres viventes e os anciãos cantam ao Senhor dizendo: digno és. Vamos falar juntos esse cântico, conforme projetado? Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Esse é o cântico. O cântico tem a seguinte parte: primeiro, exaltação a Cristo, digno és. A segunda parte, lembrança do que Cristo fez na cruz, digno és de tomar e abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e nação. E a terceira parte do cântico: o que nós somos devido ao seu sacrifício? Nós somos reino e sacerdotes. Para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Que cântico maravilhoso esse! Cristo é exaltado, lembrança do que Cristo fez na cruz, o que nós somos devido ao sacrifício de Cristo, e qual a bênção para o crente fiel: e eles reinarão sobre a terra. A terceira parte desse culto, então, que está acontecendo ali agora, naquele momento do céu, é a seguinte: todo o universo se ajunta ao louvor da igreja. Todo o universo se põe a adorar a Deus e ao Cordeiro. Os anjos se juntam ao louvor da igreja, irmãos. Olha os versículos 11 e 12. O texto fala assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Talvez na sua versão esteja miríades de miríades. Tem alguma versão ainda antiga que tem miríades de miríades? Que miríade era a palavra grega para o maior número que eles conheciam na época, era 10.000. Miríades de miríades, ou milhões de milhões e milhares de milhares. Essa é uma forma de dizer que era um número incontável de anjos
se juntando ali à igreja, naquele louvor, e aos 4 seres viventes, proclamando: digno é o Cordeiro que foi morto. Vamos cantar essa exaltação, vamos cantar esse hino: digno é o Cordeiro que foi morto. Que está nos céus, cantando esse hino: digno é o Cordeiro que foi morto. O que esse cântico nos diz? Em primeiro lugar, exaltação de Cristo. Digno é o Cordeiro. Ele é digno. Ele é o único digno. É Ele que tem a honra suficiente. A lembrança do que Cristo fez na cruz, que foi morto. E vai dizer que tudo deve ser dedicado a Ele. 7 substantivos, lembra do número 7, o que significa? O que precisa ser dedicado ao Senhor? O texto vai dizer assim: honra, glória, força, poder. Volta para mim um versículo ali, meu irmão, por gentileza, mais um. Só, não. Isso, obrigado. Poder, pegar na sequência. Poder, todo o poder é de Cristo. Tudo aquilo que você pensa que seja poder, ou que você acha que tenha, precisa ser dedicado a Cristo. Riqueza, nada é seu, tudo é de Cristo. Sabedoria, você não tem sabedoria nenhuma, fora de Jesus. Todo o seu conhecimento, tudo aquilo que você pensa que sabe, deve ser dedicado ao Senhor. Toda a força, todo o empenho, todo o seu vigor deve ser oferecido a Cristo. Toda a glória deve ser oferecida a Cristo. Todo o louvor deve ser oferecido a Cristo.
É isso. E isso por quanto tempo? Pelos séculos dos séculos. Para todo o sempre. Mas também, todas as criaturas, não somente agora, você tem os 4 seres viventes, não somente agora você tem os anciãos da igreja, daquela representante da igreja de todos os tempos, louvando, não somente agora você tem aqueles milhões e milhões de anjos participando da adoração, mas somando a esses que estão ali agora em culto de louvor ao Senhor, todas as criaturas se juntam em louvor ao nosso Deus. Olha o versículo 13 comigo, o que o versículo vai nos dizer? Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo. O que eles estavam cantando ali? Pronto para cantar isso no céu, pelos séculos dos séculos? Pode sentar. O que nós temos nesse cântico? Exaltação a Deus. E nós temos a duração desse louvor, que será pelos séculos
dos séculos. Amém. Irmãos, estão entendendo, irmãos? Eu não sei se você está vivendo esse momento ou se você está displicente aqui nesse culto, mas eu gostaria muito de se envolver nessa atmosfera de adoração que será vivida nos céus. E no versículo 14, então, o que cabe às 4 criaturas, 4 seres viventes. E os 4 seres viventes respondiam: amém, assim seja. E também os anciãos se prostraram e adoraram ao Senhor. Mas o que nós podemos tirar como lição para os nosso dia a dia, para segunda-feira? Em primeiro lugar, você não precisa temer o futuro. O sacrifício de Cristo também possibilitou sabermos das coisas que hão de vir. Nós vamos ver algumas desse desenrolar da história no próximo domingo, quando nós olharmos para o capítulo 6 de Apocalipse. Mas você não precisa temer. Isso somente é possível porque nada foge à presciência divina, ao controle soberano de Deus. Você pode saber porque Deus está no controle da história. Ele é soberano sobre todas as coisas. O Deus do passado e do presente é o mesmo Deus do futuro. Isso, irmão, deve gerar paz e tranquilidade, mesmo quando as previsões se tornam aterradoras. Meu querido irmãos, não era Domiciano, imperador de Roma, que regia a história. Não eram os poderosos do passado, os reis do passado, Nabucodonosor, Alexandre o Grande, Dario Persa, Ciro, Napoleão Bonaparte, não foi Hitler, Mussolini, não é Bolsonaro, não é Lula, não é Trump, não são esses homens que dominam, que regem a história. Só tem um soberano, que é Deus, e Ele executa a sua história através de Cristo. A Igreja de Cristo tem o privilégio de saber que Deus é o Senhor da história e tem a história em suas mãos. Mas em segundo lugar, quem é Jesus para você? Eu já estou lá na frente. Quem é Jesus para você? Em seu coração, Cristo é digno ou você o trata com descaso, sem receber a devida atenção e o devido louvor? Muitas vezes, ouvimos tanto sobre Jesus e sua morte que não passamos a dar a devida consideração ao que Ele fez e quem Ele é. Se torna algo muito comum. Ele tem sido, de fato, dignificado por você? A sua vida tem dignificado a Cristo? Mas em terceiro e último lugar, você que ainda não tem um relacionamento com Cristo, eu quero me dirigir, caso alguém aqui nessa noite não crê em Cristo em seu coração, você que vai estar nos acompanhando nas redes sociais também, você que ainda não tem um relacionamento com Cristo, quer saber quem é Ele, o que Ele fez e o que Deus tem preparado para aquele que entrega a sua vida para Jesus? Hoje é tempo. Hoje é o dia. Meu querido, a eternidade é uma realidade que será vivida após a morte. Mas a palavra do Senhor revela o que encontraremos lá. Somente a palavra nos diz o que há depois da morte. E a Bíblia nos mostra que existem duas possibilidades depois da morte.
A primeira é uma vida de tormento e sofrimento eterno que aguardam aqueles que se negam a crer em Cristo. Mas a segunda possibilidade é uma vida de alegrias, gozos celestes, comunhão perfeita com Deus e as alegrias de louvá-lo eternamente. Essa noite é uma oportunidade de você escolher como será a sua eternidade. Entregue a sua vida para Jesus. Creia nele como seu Salvador e viva para ele. Assim você terá um lugar assegurado no céu por toda a eternidade. Amém, irmãos? Se coloque em pé mais uma vez, vamos orar. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és um Deus grandioso, ó Pai. E apesar de tamanha glória, Tu te importas com cada um de nós. Apesar de tamanha glória, Cristo se fez homem, deixou a sua glória, se fez homem, vindo em forma de servo, e foi obediente até morte de cruz. Por causa do Teu amor é que nós encontramos redenção. Por causa do Teu amor que Cristo se colocou na posição de um cordeiro, e o cordeiro que foi morto para que os nossos pecados tivessem solução, para que nós fôssemos libertos. Ele pagou o preço, Ele nos comprou de uma escravidão, conforme no passado acontecia, que as pessoas compravam escravo, mas Cristo nos comprou da escravidão da morte, para nos dar liberdade. É isso que Cristo fez. Nós Te louvamos por isso, ó Deus. Te engrandecemos porque Cristo é digno. Ele é o Cordeiro digno. E Cristo então agora está executando os Teus propósitos, Deus, na história da humanidade. Ele tem todo o poder, toda a autoridade lhe foi dada. E agora Ele pode então ser o Teu executor, porque Ele é digno. Ele foi coroado, Ele é o Rei, Ele de fato é o Senhor dos senhores. O que nós podemos fazer é Te louvar, Te adorar e nos dobrar, conforme aqueles anciãos faziam diante do trono, nos quedar, nos prostrar diante de tanta majestade. Receba, ó Pai, o louvor da Tua igreja e ajuda-nos, ó Pai, a dignificar a Cristo em nossas vidas. Ajude, ó Pai, aquele que não entende quem é Jesus e não dá devida importância para Cristo, não tenha Jesus como Salvador, que possa fazer isso nessa noite. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.